agradeço de novo, a gente já está com o horário estourado, estou recebendo as mensagens aqui. Muito obrigado pela tua contribuição. Saudades aí das nossas conversas e diálogos. E um abraço. Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Nos falamos. Olá, pessoal. Bom dia. Vamos dar início agora às nossas comunicações orais do turno da manhã. Meu nome é Mariana Silva, eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física, e nós vamos iniciar aí com a apresentação do Alex Silva, que ele é da Universidade Federal de Alagoas, certo? Alex, você pode ir compartilhando sua tela. Lembrando que cada apresentador, ele tem 15 minutos, né, para sua apresentação, e 5 minutos que vai ser aberto ao público para fazer perguntas, e essas perguntas elas podem ser feitas ou aqui no chat do Zoom, né, ou pelo YouTube, certo? Quando tiver disponível aí, pode começar, viu, Alex? Você já consegue ver minha tela? Sim, já está aparecendo. E o som está ótimo também, pode começar. Ok. Bom dia, eu me chamo Alex, como já foi apresentado. Hoje eu vim apresentar o trabalho cujo título é Síntese e Análise da Termometria Ótica das Nanopartículas de vanadato de ícaro dopado com orópio. Esse trabalho se iniciou esse ano como meu projeto de dissertação, cujo eu estou sob a orientação do professor Carlos Jacinto e com colaboração do pós-doc Tasso Salles. A minha apresentação vai estar organizada dessa seguinte forma, nessa seguinte sequência. E, no primeiro momento, para você, qual foi a nossa motivação de iniciar esse trabalho, foi que reportado na literatura que os vanadatos, quando usados como matriz para serem dopados com enzimas terra rara, são bastante eficientes, pois eles apresentam uma boa estabilidade, tanto física como química. E também é reportado que a incorporação desses íons nessas matrizes compostas por vanadato é de bastante eficiência, tanto na dopagem com 2 ou mais íons, e como na dopagem também de somente um íon. Outro ponto característico que chamou bastante atenção nossa foi que os vanadatos, quando eles são excitados na região do ultravioleta, ele apresenta uma banda larga de emissão, que abrange a região do azul e do verde. E essa banda de emissão é bem sensível à temperatura, o que o torna bastante interessante para ser utilizado na termometria, monitorando a banda do vanádio, que é a matriz, com a banda de um íon de terra rara, o que torna bastante promissor esses materiais para o sensor térmico. Feito isso, a nossa primeira etapa com esse projeto foi encontrar uma rota de síntese viável para sintetizar as nanopartículas. E a nossa rota escolhida foi a Sogel, pelo método de Pequini modificado, onde a gente fazemos 2 soluções. A primeira solução, a gente tem o nosso item ativo, que é o itro, e o nosso íon de terra rara, que no caso é o orópio. E na segunda solução, a gente tem a base do óxido de vanádio e ácido cítrico. Após essas soluções estarem homogeneizadas, a gente faz a junção delas e acrescenta o etileno glicol. Depois a gente tem o processo de secagem, que era para eliminar a água dessas soluções, a gente obtém o nosso gel polimérico. É feito uma primeira tratamento térmico para eliminar material orgânico que ficou das soluções. Depois a gente adiciona o cloreto de potássio. É feito o segundo tratamento térmico, onde a gente, segundo a literatura, a gente escolheu a temperatura de 800 graus. E logo mais a gente obtém as nossas nanopartículas cristalizadas. Nessa apresentação, eu vou trazer os resultados que a gente obteve das nanopartículas com 1% de orópio, com 1% dopado de 1% de orópio, a dopado com 0,75% de orópio. Masterizações que a gente realizou foi DRX, o TEM, o FTIR, o Raman e luminescência. Com o DRX, a gente fez o DRX primeiramente somente da matriz, a gente obteve o seguinte padrão de DRX. Como a gente pode observar, a gente obteve um padrão específico do vanadato de ícaro, não contendo impurezas, e com refinamento de Rietveld, a gente pôde obter os seguintes parâmetros de rede e constatar que as amostras que a gente obteve têm a estrutura tetragonal, que era o que a gente esperava de acordo com o que é relatado na literatura.
Com as amostras, a gente também fez TEM para verificar a morfologia e o tamanho das partículas que a gente conseguiu obter. O TEM que a gente tem aqui é das amostras dopadas com európio, com 0,75% de európio. A gente consegue observar que existem algumas aglomerações, mas após os cálculos estatísticos, a gente pôde observar que a maior quantidade de partículas que se encontra está no tamanho de 60 a 70 nanômetros, o que indica que o nosso material é um material nano. Nós também fizemos FTIR somente da matriz no primeiro momento, e a gente conseguiu observar as bandas de absorção do hipro com oxigênio e o característico do vanádio na sua estrutura tetragonal. E observamos também as bandas referentes a hidroxilas, já que a nossa síntese tem base na solução aquosa, e por isso que apareceu essas bandas de absorção da hidroxila. O Raman, a gente obteve também somente da matriz, no primeiro momento. Foi possível observar, na tabela ao lado, a gente consegue observar os modos vibracionais referente ao vanadato de hipro, que é encontrado na literatura, que tem os modos vibracionais de alongamento e deformação ou flexão. É possível também verificar que os picos do nosso Raman são picos bem estreitos, que indica que a nossa nanopartícula teve uma boa cristalinização. Para o estudo da luminescência, a gente optou por excitar os nossos materiais com excitação no ultravioleta em 363 nanômetros. No diagrama de energia, a gente pode observar que nessa faixa de excitação, o vanádio está sendo excitado no nível 1T2. Após o decaimento, a gente tem uma emissão do nível 3T2 para o nível 1A1, que é essa banda larga que a gente consegue observar no gráfico à direita. E no caso do nosso íon de terra rara, essa excitação está excitando no nível 5D4, e após o decaimento, nós temos uma emissão, que é o decaimento do nível 5D1 para o nível 7F1, e o decaimento do nível 5D0 para os níveis 7F4, F2, F3 e F1. É reportado na literatura que existe uma energia de transferência entre a nossa matriz, que é o vanádio, para o nosso íon de terra rara, do nível 3T2 para o nível 5D1. E a gente pode observar que a gente conseguiu observar todas essas emissões que a gente tem no nosso nível de energia, no nosso espectro de emissão. A banda larga do vanádio, que abrange a região de 400 até uns 600 nanômetros, e os picos característicos do íon de európio. A gente pode observar que, com o aumento da concentração, a banda do vanádio ela tem uma redução, o que a gente pode associar com o aumento da transferência de energia de acordo com o aumento da nossa dopagem. Com isso, a gente também fez o estudo da termometria, variando a temperatura de 298 kelvins a 358 kelvins. Da nossa amostra, primeiro nós temos o resultado da nossa amostra dopada com 1% de európio, onde a gente analisou a banda do vanádio e a banda do európio com maior intensidade, que fica na região de 625 nanômetros. A gente pode ver, com esse gráfico à direita, que com o aumento da temperatura, a banda do vanádio e a banda do európio têm comportamento diferente. Enquanto a banda do vanádio ela sofre uma redução com o aumento da temperatura, a banda do európio ela aumenta. E a gente observou também esse mesmo comportamento na amostra dopada com 0,75% de európio. A gente pôde observar também que, com o aumento da temperatura, a banda do vanádio diminui, só que nesse caso aqui, a banda do vanádio teve uma diminuição mais acentuada e a banda do európio continuou aumentando. Essa diminuição mais acentuada da banda do vanádio, a gente também está associando ao aumento da transferência de energia, que o vanádio aumenta a transferência de energia entre o vanádio e o európio por causa do aumento da concentração. Quando a gente pôde observar a termometria, foi possível calcular a razão entre a banda do vanádio e essa banda de maior emissão do európio. A gente pôde verificar que a gente obteve...
os seguintes gráficos, e com o fit a gente pode observar que a função que representa esses gráficos ele é proporcional à exponencial de menos t, que é a temperatura, e com feito esse cálculo da razão, foi possível calcular a sensibilidade para a amostra de 0,1% de Europa e 0,75% de Europa. A gente obteve os seguintes resultados, que na amostra de 0,1%, a minha sensibilidade à temperatura ambiente de 298 Kelvin foi aproximadamente 2,8, e a maior sensibilidade relativa que a gente obtém é na maior temperatura, de 358 Kelvin, que foi de aproximadamente 3,9. Para a amostra de 0,75%, nós tivemos a sensibilidade térmica à temperatura ambiente de 3,2, e também a gente teve a maior sensibilidade relativa, foi na maior temperatura, de aproximadamente 4,4%. Comparando com os nossos resultados que a gente obteve neste momento com os que é encontrado na literatura, a gente pode ver que outros materiais também que foram feito o cálculo da sensibilidade relativa, monitorando a banda da sua matriz com a banda do íon de terra rara, a temperatura ambiente, a gente vê que é possível encontrar resultado de 1,6%, 3,3%, 0,5% e 0,13%. E os nossos resultados, a gente obteve, comparando com o da literatura, a gente pode observar que o nosso material é bastante promissor para ser aplicado como o sensor térmico. Dito então, nossas conclusões até o momento é que a nossa rota de síntese é bastante eficaz para a produção das nossas nanopartículas. Foi possível ver as bandas características tanto do vanádio como do európio, quando a gente fez o estudo da luminescência. A gente pôde observar com isso que a introdução do íon de európio é bastante eficiente na nossa matriz de vanadato de yttrium. A gente também observou que o comportamento das bandas de emissão tem comportamento diferente, enquanto a banda do vanádio ela diminui com o aumento da temperatura, a banda do európio aumenta com o aumento da temperatura. E foi possível observar também que na região de 0,75, que na amostra dopada com 0,75% de európio foi onde a gente obteve a maior sensibilidade relativa na temperatura ambiente, que foi de 3,20%. Esses aqui são algumas referências utilizadas para essa apresentação. E são meus agradecimentos ao grupo de nanofotônica e imagem, do qual eu faço parte, lá do Instituto de Física da UFAL, e agradecimento pela CAPES pelo financiamento do projeto. Obrigado. Nós que agradecemos, Alex, parabéns pela apresentação, viu? Ótimos resultados, né, você obteve. E, nesse momento, tem algumas perguntas aqui no chat, certo? Eu vou fazer algumas delas só por conta do horário, mas a primeira foi feita pelo Ramon Garcia, que ele fala: parabéns pelo trabalho, Alex. Qual é o pH da solução? Como o dopante está distribuído na estrutura? Houve mudança no tamanho do cristalito? O pH da solução a gente não chegou a medir. Eu não tenho essa informação para dar. Qual é a outra pergunta? Como estão distribuídos o dopante na estrutura? Como o dopante está distribuído na estrutura e se houve mudança no tamanho do cristalito? O tamanho do cristalito a gente não chegou a calcular ainda, mas o dopante está distribuído, ele acontece na substituição do yttrium. Eles estão distribuídos onde o dopante substitui o íon ativo, que é o yttrium. Mas o cálculo do tamanho do cristalito a gente não chegou a fazer, mas o que a gente encontra na literatura é que não sofre tamanhos, variações grandes do tamanho do cristalito, pois o raio atômico do európio é compatível com o raio atômico do yttrium. Então, não tem tanta alteração do tamanho do cristalito assim nas amostras. Ok. Próxima pergunta, feita pelo Francisco Alisson Torquato, em que ele perguntou qual é a resolução térmica dessas medidas e se as medidas de repetibilidade foram feitas. Essas medidas de repetibilidade a gente vai fazer agora, que, como eu disse anteriormente, o trabalho está em andamento ainda, né? A gente vai fazer agora as medidas de repetibilidade
e de resolução térmica. Certo, Alex. Muito obrigado. Tem outras perguntas aqui no chat, se você puder responder a eles, tá ok? A gente não vai poder se alongar mais por conta do tempo. Mas muito obrigado pela sua apresentação. A próxima apresentação é do Sebastião Pinto, que ele é aluno do programa de pós-graduação em